Olá pessoal, estamos de volta, novamente para tratar da temática clima. Agora uma análise do clima tropical, para você entender as diferentes variações desse clima no Brasil e no mundo. Então a primeira coisa, clima tropical. Alguns vão chamar de tropical típico ou tropical sazonal. Por quê? Apresenta estações com características opostas. Um período de verão quente e úmido e um inverno frio e seco. O que eu gostaria que você entendesse? Que não existe meramente um clima tropical. Nós temos variações de tropicalidade. Podemos falar em um tropical continental, um tropical de altitude e o chamado tropical de monções. Esses três são climas sazonais. Vamos analisar cada um deles com vocês. Primeiro, o tropical de altitude. Como já discutimos aqui, a representação básica é variação de pluviosidade, primeira coluna, variação de temperatura, na segunda coluna, e na base, a variação dos meses. Por que é tão importante? Para você entender a dinâmica das estações do ano e associar com as suas variações. Para facilitar, a imagem quadriculada, para você ter uma análise mais precisa das variações. Vamos ter o quê? Uma curva de temperatura. Observe como eu tenho uma queda brusca no meio do ano, representando o período de inverno. Se estiver nesse formato, queda brusca entre os meses de maio, junho, julho e agosto, você já saberá que é do hemisfério sul. Como na representação, temos o clima tropical em São Paulo, um clima tropical de altitude. E as colunas em azul, representando a pluviosidade. O que você observa? Você vai verificar que deste lado e deste lado, elevada umidade e elevada temperatura. Já neste centro, queda de temperatura e queda da pluviosidade, caracterizando o quê? O clima tropical. Porém, observe que as temperaturas caem significativamente nesse período. Por quê? Influência da variação altimétrica, que vai propiciar condições de médias térmicas mais baixas no inverno. Então, o que você vai considerar? A interferência do fator altitude. Vejamos, então, uma outra situação. O tropical típico, também chamado de tropical continental ou ainda tropical sazonal. Referência à mesma, já citada no anterior. Variação de pluviosidade numa coluna, de temperatura na outra. O que eu vou ter? Quadriculado. Para quê? Facilitar nossa interpretação. E aí, a curva de temperatura. Já viu uma diferença, né? A queda de temperatura no inverno, ela foi menor, porque não há influência do fator altitude, mas sim da continentalidade, fator que interfere nessa variação térmica. Porém, observe o volume de chuvas, diminuiu também. Por quê? Porque esta área está sobre uma área, o quê? Centro do continente. Seria típico de onde? As regiões do Cerrado brasileiro. Esse importante bioma na representação é a cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Qual a característica, então? Duas estações bem definidas, uma quente e úmida e uma fria e seca, onde esta temperatura sem umidade se associa a quê? A penetração da massa polar atlântica, que chega nessa região geralmente sem umidade, pois já está se descaracterizando. Porém, ainda com forças para provocar quedas bruscas de temperatura. E, por fim, o tropical monsônico, típico de onde? Clima de monções. Quantas vezes você já teve isso nos diferentes vestibulares? Está na hora de aparecer também no Enem. Região típica, sul da Ásia. Como que eu interpreto isso? Do mesmo modo. Climograma, como já citado anteriormente, variação de temperatura, variação de umidade nas colunas e na base a variação dos meses. Olha a curva de temperatura aparecendo aí para você verificar a oscilação térmica. Observe o detalhe, a maior temperatura está no centro. As menores temperaturas nas extremidades.
O que você vai interpretar aí? Que está no hemisfério norte, porque o inverno será entre os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, não mais no hemisfério sul. Assim, dica importantíssima, a curva de temperatura identificará para você qual é o hemisfério representado, mesmo que não exista a identificação da região. Ah, dica importante para você não cair nos peguinhas. Que mais? Nós vamos ter a quadrícula, para quê? Facilitar a interpretação. E o que mais? Nós vamos ter condições de analisar o volume de chuvas. Olha a combinação. Período de elevada pluviosidade com maiores temperaturas. Então esse é o verão, no meio do ano. Por quê? É hemisfério norte. Quedas de temperatura nos meses de janeiro, fevereiro, novembro e dezembro, você começa a ter variações. Então é também um tropical sazonal, porém com a inversão das estações do ano, típico dos climas do sul da Ásia, chamado de quê? Clima de monções ou tropical monsônico. Fácil, tranquilo e sem estresse para você que nos acompanha. Um grande abraço e até a próxima.